Boa noite a todos. Agradecemos primeiramente a Deus, por essa oportunidade, sempre falo, de estarmos mais uma vez aqui reunidos em torno da doutrina espírita, em torno dos ensinamentos de Jesus. É uma bênção essa possibilidade dessa reencarnação e muitas vezes fazemos isso de uma forma tão natural, tão automática, que não nos damos conta dessa divina concessão, que não é para todos não. Enfim, no mundo, nós realmente somos privilegiados de termos a liberdade de uma reunião de estudo como essa. Falar em transmigração progressiva, nós primeiro fomos no dicionário, Então a gente começa primeiro pela palavra. Transmigração é passar de um lugar para o outro. Então tem a transmigração dos povos, a transmigração, a gente vai lembrar, sempre quando a gente fala de povos, a gente lembra sempre da família real vindo para o Brasil, naquele momento da sua luta, da sua guerra, veio se refugiar dentro do Brasil e depois voltando para lá. Então foi uma transmigração ali coletiva, foi uma passagem, foi uma mudança. E sempre se traz e sempre se leva alguma coisa. Mas nesse sentido aqui, é uma mudança como metamorfose, é uma transformação. Na realidade, trata-se de uma doutrina de origem indiana, que foi passou pelo Egito, foi captada lá por Pitágoras, e ela foi sendo transformada lá por os gregos. E na realidade ela significa reencarnação. A diferença da transmigração para a reencarnação é que na reencarnação todos nós possuímos inúmeras vidas da qual recebemos experiências, passamos por experiências, aprendizados, E só é possível reencarnar na forma humana. Isso a gente grava como diferenciação da doutrina de transmigração de uma forma ortodoxa ou pura, como queira chamar. Então, essas diferentes reencarnações, essas diferentes vidas, buscam sempre o quê? Purificar esse espírito. É como se ele fosse, vai sendo aquela questão que vai sendo diluído, vai sendo decantado, até que ele se purifique. Então ele passa por vários tonéis ali, como digamos assim, para que aquele líquido, de uma semente mais grossa se torne um líquido, uma seiva pura. Então é um processo de purificação, até o estado de pureza. A gente vê isso muito na uva, sendo transformada no vinho. Ela vai passando por vários processos de elaboração. Então a gente começou, para podermos entender isso, a gente falar em uma programação, logo de uma progressão, vamos começar a pensar assim, na questão mais simples. Por que nós não fomos criados, então, perfeitos desde o nosso início? Deus não criou a gente já perfeito? Não, Só a gente se olhar que a gente já descobre que Deus não criou a gente perfeito. Então, se Ele não criou a gente perfeito, foi por quê? Para que nós pudéssemos ter o mérito de fazer a conquista dessa perfeição, desses valores necessários para chegar à perfeição. A conquista possa ser nossa. Então, ele nos disponibilizou bens. Então, dentro de todos nós, existe em estado latente, imaginem sementinhas jogadas lá na terra e paradinha, em estado latente, pronta para germinar, conforme as condições forem favoráveis, mas por enquanto ela fica ali em estado latente, são as possibilidades que Deus nos deu. Todas as possibilidades estão lá em estado latente. Então Ele nos criou a todos, simples e ignorantes, sem complexidades, ignorantes no sentido de ignorar a lei de Deus. Nós não sabíamos. Como é que nós iríamos descobrir, então, essas leis de Deus? Como é que nós iríamos chegar a essa perfeição? Através do conhecimento da verdade. E como é que a gente faz para conhecer a verdade? Aí uma pergunta é a maêutica, Uma pergunta vem uma resposta, que vem uma pergunta, e a gente começa a se questionar. Como é que eu chego a essa perfeição, que ele vai chegar?
Que conquistas são essas? Então vamos pensar bem. Então nós fomos criados simples e ignorantes com o objetivo de chegar à perfeição, que é conhecer a verdade. O conhecimento da verdade é o desenvolvimento que o espírito precisa fazer na sua totalidade, da sua inteligência, tanto moral como intelectual. São as conquistas intelectuais e morais. Então a gente chama muito das duas asas do espírito. Então ele tem que desenvolver a asa da moralidade, da sabedoria, assim como a asa da inteligência. E a gente fica pensando assim, qual o pedaço da sabedoria e qual o pedaço da inteligência? Toda, completa, coisa que nós não temos nem ideia de que exista. Então, se essas duas asas, e essas asas vão sendo desenvolvidas em cada encarnação, um pedacinho. Tem época que uma encarnação o espírito se dedica ao desenvolvimento moral, na outra ele vai se dedicar ao desenvolvimento da intelectualidade. Então isso não é sempre simultâneo. Muitas vezes essa asa fica tombada. Por isso nós vamos ver aquelas pessoas com uma grande condição intelectual, né? Uns gênios, mas com a condição moral ainda muito a desejar. Então, depois esse espírito vai paralisar que essa conquista intelectual, vem em reencarnações, às vezes, muito simples, ou com uma deficiência naquele setor, para que possa desenvolver o quê? A moral. Porque senão ele não quer, senão ele vai ficar querendo desenvolver somente a parte intelectual. Quando realmente nós desenvolvemos a inteligência, fica mais fácil nós pararmos para compreendermos algumas realidades que chamamos realidades abstratas. Então, vejamos bem. Como é que quanto tempo a gente demora para desenvolver essas duas asas? Vamos botar um tempo de vida aí razoável, 150 anos. 150 anos, vocês se coloquem na idade que vocês têm, é suficiente para eu aprender tudo em termos de conhecimento, de todas as disciplinas, de todas as virtudes, toda a moral? Bem, a gente sabe que é impossível. Por mais longa que tenha sido essa vida, a gente sabe que essa conquista se é impossível. Por isso que uma única vida não seríamos capazes, né, de chegarmos à perfeição. Porque não teríamos feito toda essa conquista. A gente vai lembrar lá do professor. Ele lança matéria nova, né? Ele apresenta uma matéria nova aos alunos. No dia seguinte, ele continua falando aquela matéria nova, ele fecha a matéria nova, ele relembra e chama-se fechar a matéria nova, e nos outros dias ele vai fazendo o quê? Fixação. Ele vai sempre fazer exercício sobre aquilo ali que ele deu, ele tem que fixar aquilo ali. Por isso, quando a gente aprende uma palavra nova, a gente deve usar o mais rápido possível. Arranja uma situação na vida e solta aquela palavra nova, a pessoa fica até assim, mas tem que usar. Para quê? Para fazer o processo de assimilação. Porque quando você aprende para que aquilo serve, você realmente fez um processo de ganho naquilo ali, naquele momento. Então, o professor faz essa fixação e depois, vencendo toda aquela noção nova, bastante tempo sendo fixada, o que vai vir depois? Que a gente fala assim, não aguento mais o professor estudar isso. Não aguento mais ler sobre isso. Não aguento mais entender isso. Então tá na hora da avaliação. Aí é a hora que o aluno vai ser avaliado com situações ali de diversas maneiras, as perguntas sendo feitas de outra forma, para ver se ele sabe mesmo. Porque se ele sabe de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, baixo para cima. Ele sabe, ele conhece do assunto. Então, às vezes, vem o resultado da prova e ele fala, nossa, mas eu sabia isso aqui. Nós não somos assim, muitas vezes? Pô, mas eu sabia agir. Na hora eu não conseguia. Ou então a gente fala assim, uma fulana era uma pessoa tão calma. E de repente ela perdeu a tranquilidade dela, a calma dela, ela está agora uma pessoa descontrolada. Na realidade, ela não efetuou uma conquista daquela calma. Ela não conquistou. Ela está em processo ainda de consolidação. Ela vai precisar fixar aquilo ali mais vezes. Em outras situações. É natural. Então, ela, dentro de
de um pedacinho, ela entendeu. Mas quando coloca aquilo numa outra realidade, ela não sabe fazer a utilização daquele conhecimento. Então, ela vai precisar estudar aquilo ali mais vezes. Porque ela precisa conhecer daquilo ali de uma forma completa. Então, a gente já descobriu que o tempo necessário vai variar de espírito para espírito, assim como de aluno para aluno. Nós temos aquele aluno mais aplicado, aquele aluno que chega em casa e pega para rever de novo o que o professor falou, tem a responsabilidade de fazer o seu trabalho, de fazer as suas buscas, pesquisas, independente do que o professor falou em sala de aula, conversa sobre aquilo para entender aquilo de uma forma falada, não só lida, mas falar sobre aquilo para ele compreender aquilo melhor. E tem um aluno que, eu já sei disso aí, eu não quero nem saber, já sei, vou precisar estudar isso de novo. Então nós vamos ver processos diferentes de evolução. Aquele que se dedica, que tem mais força de vontade, ele caminha mais rápido. Ele vai mais rápido, ele não fica, como ficava de recuperação, segunda época, sei lá o nome que é hoje em dia, ele vai embora direto. E o outro não, ele tem que rever aquilo ali outras vezes. E às vezes nós somos assim, a gente fala assim, eu já sei, a gente é impetuoso, não é? Alguém vai ensinar alguma coisa pra gente que a gente fala, eu já sei isso aí, precisa fulano ficar me ensinando? Tá pensando o quê? Que eu não sei? Eu sempre me lembro de uma situação do qual eu vivi, muito interessante, estava me lembrando essa semana, até porque alguém comentou sobre isso. Eu devia ter uns 15 anos, estava fazendo estágio, eu fiz normal, sou normalista. Então nós fazemos estágios lá no colégio, no Caluste, que é lá no centro da cidade. E a parte do trabalho do grupo que ficou para eu dar aula como estagiária, é falar sobre os estados físicos da água. Que eu li aquilo ali, sólido, gelo, líquido, vapor. Vou estudar isso aqui. E minhas colegas estudando a parte delas. Falei, isso aqui eu sei. Sei de cor e salteado, que bobagem. Aí a professora, olha, vocês atentem cada um ao seu ponto, cada um vai entrar na turma para fazer aquela explicação em séries diferentes. Blá, blá, blá. E eu olhava e falei, de novo ela vai falar nisso. Eu já sei. Isso aqui eu já sei, né? Eu vou ter que estudar, porque isso aqui eu aprendi, né? Antes dessas crianças aí, eu já sabia disso. Aí chegou meu dia de estágio, lá com meus 15 anos, a gente já vai se sentindo, aquela criançada, tipo assim, chegou a minha hora agora de mudar de lugar, né? Então, peguei lá a água, mostrei lá a questão da solidificação, mostrei o gelo, a transformação da água, e no momento nós tínhamos todo o material. Então foi colocado lá o fogo, colocado a água, para mostrar que ela sai lá do estado sólido, virou líquido, do líquido ela vai virar o vapor, né? Ela vai condensar e vai virar vapor. Então botei água para ferver, falei, tá vendo? Aí aqui, ó, ela se transformou nesse vapor. Aí sempre tem aquela criança. Eu nunca me esqueço mais dele. Ele era descendente de oriental, de um japonês. Eu não esqueço aquele menininho. Ô tia, e a água foi para onde? Ô meu filho, a água foi, né? Vou explicar de novo. Tem o gelo, ó. Tem que tá aqui o estado líquido, ó. Agora a gente bota para ferver. Ó, vai virar vapor, ó. Tá vendo? Virou vapor. É até aqui a minha aula. Só do estado, virou vapor. E foi para onde? Ela foi por aí. Eu nunca tinha estudado o ciclo inteiro da água, ué. Eu pensei que eu soubesse que só fosse até ali. Eu nunca parei para perguntar por que aquela água aqui evaporia. Aí depois, né? De ver que você não esquece nunca mais, que fica aquilo vai começando a ficar vermelho, o professor vai te olhando, e aquela caneta dele vai assinalando um montão de coisas que você não sabe o que é, e a água vai, e eu olhava para minhas colegas, e elas para mim vai, que nem você foi. Então, depois disso, os anos se passaram, eu me vi na minha primeira turma, né, num colégio público, numa terceira série que eu tinha que dar aula sobre água. Eu estudei água, mas foi a minha primeira turma. Eu tinha que falar de água. Eu fiz uma monografia.
Eu levei um negócio assim, ó, eu estudei isso aqui, um blocão de água. Eu queria que aquela terceira série aprendesse aquilo tudo de água. Porque eu cheguei para ensinar água. Mas vocês vão aprender para onde é que a água vai e depois para onde é que ela retorna. Mas vai aprender tudo. Aí você também passa a entender que aquilo era demais, né? Que eu me compliquei. Que eu quis aprender muito. E não conseguia passar. Porque era impossível também fazer esse processo. Então são as experiências da vida. Que a gente vai buscando o equilíbrio. E ter mais responsabilidade. Porque nem tudo que a gente pensa que sabe, a gente sabe. É aquela perguntinha. E depois? Então, quando a gente até vem estudar aqui, eu imagino aquele garotinho. Nunca me esqueci dele. O que ele me perguntaria aqui nesse ponto? E depois? Então, eu tenho já o depois. Eu tenho que ter olhado depois. Nunca mais ninguém vai me pegar naquela perguntinha que foi além do ponto, com toda a racionalidade e certeza e inteligência daquela criança. Fui eu que simplesmente fiquei limitada, né? Quando a gente se limita, tá bom, o que eu sei, eu vou parar por aqui. Por isso a gente percebe que precisa trabalhar. Então, para chegar à perfeição, como é que vai se dar esse ato? A gente vai lembrar lá de Jacó, a escada de Jacó rodando. Como é que isso acontece? Várias reencarnações, através de muito trabalho, através de muito esforço, através de muito sacrifício. Não é? Então, é somente dessa forma, dessas várias reencarnações de muito esforço e sacrifício, nós iremos um dia conhecer a verdade, não a verdade da forma que imaginamos, fragmentos, né, de verdade, fragmentos de realidade. Bem, continuando, nós perante a Deus somos todos iguais. Então não houve, em momento algum, privilégio, nenhum espírito foi privilegiado. Qualquer espírito que imaginemos, né? Lá de São Francisco de Assis, Chico Xavier, a Jesus, todos passaram, foram criados simples e ignorantes, tiveram a sua trajetória. Na realidade, o que muda de um espírito para o outro, tanto desses muito elevados, como nós que nos encontramos aí numa meiuca dessa evolução, quanto aqueles espíritos ainda muito inferiores, o que muda? Muda a paternidade? Não. Somos todos filhos de Deus. Todos nós somos criados simples e ignorantes. O que está mudando? A série escolar que está estudando. O degrau dessa evolução. É a única diferença. Por quê? Porque um já tem mais tempo do que o outro. É natural que ele já esteja com aquele conhecimento mais avançado. É só isso. Porque aquele outro que a gente olha para baixo e fala, ó, coitado, que espírito imperfeito. Ele também vai ser espírito superior. É uma questão de tempo. Muitas vezes nós começamos muito antes dele. Em relação ao tempo, às vezes nós estamos mais atrasados que eles. Nós não sabemos. Só agora que a gente começa a perceber a luz. Como é que a gente vai julgar o crescimento evolutivo de um outro espírito? A gente não conhece aquela história. A gente não lembra nem direito da nossa. Então, o que faz mudar, né? Todos foram submetidos sobre as mesmas leis da natureza. Foi a força de vontade, o livre-arbítrio, o desejo do espírito. Isso a gente tem que ficar bem claro. Lá na questão 115, no inciso A, Kardec compara os espíritos em suas origens como crianças ignorantes e inexperientes. Ou seja, lá na origem mesmo do espírito, são aquelas crianças ainda imaturas, que não têm ainda a inteligência totalmente desenvolvida, tem apenas instintos. Então ele compara, achei interessante a comparação, que ele vai falar que pelo contato com as experiências é que vai provocar a evolução. Através do contato com as experiências. Se você não tiver contato com experiência material, você não evolui. Por isso é necessário você passar por experiência. E quantas vezes a gente fala assim, eu não quero passar por isso não, né? Ou então a gente fala assim, eu me lembro sempre daquele filme lá do peixinho, lá da Dolly, quando ela chama a atenção lá do Nemo, que ele fala, o pai do Nemo, peixe palhaço, que ele fala assim, eu não quero que aconteça nada com meu filho, não quero que aconteça nada. Ela fala, nada? Mas nada, né? Aquele jeitinho de perturbadinha que a Dolly tem. Muito interessante.
nada, nada, nada. E aquilo fica assim, mas nada. O que é passar por nada? É uma nulidade. Você vai ganhar uma experiência. E às vezes a gente deseja para o filho que não aconteça nada. Só coisas boas, quer dizer, o abacaxi para os outros, para ele o descascado. Quer dizer, ele não aprendeu nada, ele não vai aprender a desenvolver busca, ele não vai aprender a desenvolver energia, as virtudes da resistência. Então a gente começa a perceber que é necessário a experiência para provocar essa evolução. Então o Kardec compara infância, adolescência, idade adulta e maturidade. São as fases que o espírito faz. Hoje tem mais uma, tem o super, né? Hoje em dia estão construindo mais uma idade. Então não é só a terceira idade do idoso, é o super idoso. Então a gente já está ficando em super idoso, vai ter o hipoidoso, e por aí a gente vai botando mais lá para frente esses idosos. Então a gente começa a perceber que não tem, nessa vida espiritual, momento nenhum de retrocesso. O máximo que pode acontecer com o espírito é ele ficar parado, ele falar, não quero aprender mais nada, vou ficar por aqui. Então a gente foi buscar lá no Herculano Pires, né? O educador que fala, olha, o espírito avança de reencarnação em encarnação em busca da sabedoria. Ou seja, a natureza não dá salto. Ele vai buscar. Então o objetivo da Terra é realizar o seu aperfeiçoamento. Porque no espírito, na vida espiritual, na erraticidade, ele melhora, ele estuda, ele compreende, mas somente na matéria é que ele vai poder aplicar aquelas ideias, aquele aprendizado, aquilo que ele considerou. Então, ele vai vir para a matéria, né, quando a gente fala assim, como é que ele vai proceder? Como é que ele vai proceder nessa matéria? Mais uma vez, questões individuais. Tem aquele, né, que não faz nada, como a gente falou, que não busca nada, e se Jesus nos diz, a cada um segundo as suas obras, não é? E a gente sabe que só colhe aquele que plantou. E aquele que não plantou, ele vai colher o quê? Nada. O que ele fez com o tempo dele? Desperdiçou. O talismã divino. No céu e inferno, lá nos espíritos medianos, tem uma passagem da evocação de um espírito pela neta, se eu não me engano, que ela pergunta qual foi a maior dor dele. E a dor dele é o tempo perdido do espírito. Assim como nós. Quantas vezes a gente olha para trás e fala assim, pô, se eu tivesse feito isso, né? Se eu tivesse estudado mais aquilo ali, se eu tivesse usado melhor aquele tempo. Então a gente vê que o tempo vai passar da mesma maneira para todo mundo igual. Uns fazem mais coisas e outros não são capazes de fazer. Falta administração do tempo. Falta mais energia para aquele tempo. Então, ou eu faço umas coisas com o tempo, ou o tempo faz mais coisa comigo. Então, a gente começa a ficar naquele dilema. O que eu tenho feito com esse tempo? Aí eu fui buscar, né, naquela epístolas aos Efésios, né, que se diz, desperta, ó tu que dorma. Levante-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, acorda, tu que dormes. Olha o tempo está passando. O que você está fazendo com esse tempo? O que a gente está fazendo com esse tempo? E tem aquele que aproveita bem o tempo para vencer as suas más inclinações. Ele não perde um minuto. Lembra daqueles alunos que, em alguns cursos, eles faziam intensivão? Né? Estudava na época das férias para diminuir o tempo de curso. Então é aquela pessoa que sabe usar bem o seu tempo. E mesmo ele usando bem o tempo dele, ele não é perfeito. Porque quando nós temos virtudes para serem conquistadas e conhecimento, que nós não temos nem ideia do que se trata. Então, quando chega no maternal, ele recebe aquele diplominha, né? Diploma de quê? Você não dá para criança diploma hoje em dia de maternal, jardim? Aí ele fala, acabei. Acabei o quê? Aí ele vai para o ensino fundamental. Acabei. Aí vem de mais um diplominha. Vai lá para o curso médio, vai fazer a faculdade, vai fazer pós, vai estudar em outro país, né? E ele sempre descobrindo que ele nada sabe. Se ele for um bom estudioso. E vai continuar estudando a vida inteira. E vai estudar muito. Então essa ilusão, fulano é perfeito. Ele pode chegar a um nível de perfeição dentro da Terra, dentro do planeta, que suporte, né, o nível dele. Quando ele atinge esse nível, o que acontece com ele? Ele é convidado
para ir para o outro plano, que nem foi o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que foi convidado por Celina para ir para o outro plano e não quis, porque não ia deixar aqui, né, os seus corações. Que é uma parte muito bonita da vida do Bezerra, Dr. Bezerra, de abrir mão, né, dessa possibilidade de outro plano, achando em função de corações que aqui se encontram ainda. Outra coisa a gente tem que lembrar, por numa reencarnação, uma pessoa pode ser rei, rainha, na outra nascer plebeu. Numa ele pode ser o empregador, na outra ele vai ser o empregado. Isso tudo, nós começamos a perceber que essas mudanças de posição, nós podemos falar, houve um retrocesso se nós olharmos para o mundo em termos de visão campo social, da classe social que aquela pessoa estava inserida. Então, numa encarnação ela estava inserida numa classe social alta, na outra ele vem numa baixa, na outra ele vem numa mediana. Então, houve um retrocesso? Por esse olhar, sim. Por esse olhar, sim. O doutor Bezerra, que já, né, tem lá o ingresso do outro plano superior, e ele certamente vai conhecer o outro plano, e fica aqui, vem aqui, houve um retrocesso do espírito? Não. O espírito nunca retrocede, nunca nas suas conquistas. Mesmo ele indo para um plano inferior. Então nós vamos ver em diversos livros de André Luiz, né, falando, o mentor falando, vamos apagar a luz, vamos diminuir a luz, para não ofuscar os outros, que são inferiores. Eles não perdem ali o status que eles se encontram. A hierarquia deles no plano espiritual. Porque tudo há uma hierarquia. É uma evolução. Eles sabem muito bem qual é a posição que eles se encontram. Então, esses espíritos, né, a gente começa a perceber que eu falei aqui das virtudes não consolidadas, que também é diferente. Foi isso que a gente fala, pô, mas como é que esse espírito não retrocede? Se eu conheci em outra encarnação, eu li a vida desse espírito, ou eu soube que ele era dessa maneira, e nessa agora aqui, ele está todo desarruado, está todo desequilibrado. Mais uma vez, é aquela questão que nós comentamos no início. Foi uma conquista que não estava completamente o quê? Consolidada, fixada. Então ele pede uma nova reencarnação, né? E vem para trabalhar aquilo achando que sabe. Aí ele cai. Por que ele cai? Ele não cai mais do que ele já estava. É porque ele que se acreditou virtuoso. Ele que se acreditou que já tinha aquilo consolidado. Quando colocaram ele numa situação diferente, ele não soube lidar. Ele só sabia lidar com aquela virtude enquanto ele era pobre. No dia que ele foi rico, ele não soube lidar com a solidariedade ou com a divisão. Só quando ele era... Então, muitas vezes, a pessoa não sabe lidar quando você muda ela de posição. Porque algumas situações são mais fáceis de ser aprendidas. Na questão... Que hora nós terminamos? Tá. Na questão 997, na nota de Kardec, diz assim: o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. A morte não o torna imediatamente perfeito. Persiste em seus erros, preconceitos, até que se ache esclarecido pelo estudo, reflexão e pelo sofrimento. Vejam bem, não é o fato do espírito desencarnar que subitamente ele se transformou em perfeito. Como é que ele era? Ele continua sendo. Ah, fulano desencarnou. Ele era um anjo. Não era um anjo, né? A gente sabe. Não, mas agora ele está no plano espiritual, não virou anjo. Ele é um espírito daquela situação. Ele vai demorar, ele pode, naquele processo que a gente chama de erraticidade, entre uma encarnação e outra reencarnação, buscar a estudar, a refletir. Então, na realidade, o espírito ele é o que ele é. O que acontece nesse momento que ele desencarna? Ele entra num processo de inventário íntimo. Então ele começa a passar tudo aquilo que ele vivenciou, que ele fez. Então é como se aquela filmadora, né, vai rebobinando e vai passar o filme de novo. Então ele vai vendo.
E sem aquelas desculpas. Eu fiz isso porque fulano me disse aquilo outro. Porque na realidade o encontro é com a gente mesmo. Então, o que o espírito vai se ver, né, o seu julgamento, não tem um julgador, é minha própria consciência. Esse filme é dentro de mim. Eu sei por que eu fiz aquilo. A emoção vai vir na hora. Eu fiz aquilo mesmo por inveja. Eu fiz aquilo mesmo porque eu estava de mal com a vida. Eu fiz aquilo mesmo por ressentimento. Eu respondi daquela maneira mesmo por mágoa. Nesse momento, eu sinto a emoção daquilo que eu fiz. Não mais a denominação da palavra somente. Então, é quando ele passa aquilo em revista e fica com aquela cara de aluno grande. Eu pensei que eu tivesse sido melhor. Eu fiz uma imagem, eu me valorizei, né? Muito. Então, o que esse espírito vai fazer nesse momento, né? Reparemos bem. Como é que a gente faz um estudo de uma realidade moral? Vamos estudar sobre solidariedade e refletir sobre solidariedade. A importância do outro se preocupar contigo. Uma questão dessa. Quantos livros seriam necessários? Vamos pensar cada um. Mas não só por essa passagem do livro aqui no cérebro. Até a gente realmente entender o significado. Porque é uma coisa abstrata. É um conhecimento abstrato. E cada um vai achar que sabe solidariedade da sua maneira. Um vai lembrar de uma passagem, vai lembrar de outra. São verdades. São fragmentos de verdade. Agora imaginem bem. Nessa encarnação a gente passa por uma determinada dor, um problema de saúde, e tem que ficar lá no hospital internado. Vou botar muito tempo não, hein? Vou botar mais de 20 dias, um mês. Aí no início vem aquele montão de gente visitar, não é assim geralmente? Um montão de gente vem logo para se ver livre, o mais rápido possível, né? Eu já fui lá ver. A pessoa vai tudo ao mesmo tempo. O médico pede para sair, aquele quarto fica lotado. A gente não entende porque as pessoas vão todas ao mesmo tempo. E você está ali drogado. Tá ali... Aí depois o tempo vai passando, as pessoas também vão espaçando. Né? Elas já não vão, mandam um telefone, mandam uma lembrança. Você vai ficando ali sozinho. Você vai ficando ali sozinho. Você vai podendo refletir. Você começa a valorizar coisas da própria solidariedade que você nunca parou para pensar. Você nunca se colocou naquele lugar. Você foi visitar quantas pessoas? Por que eu estou querendo que venham me visitar? O que eu estou sentindo? Que sentimento é esse de solidão? Que valor eu dou quando alguém chega aqui no meu quarto, um assistente, né, uma enfermeira, com um sorriso? O valor de um sorriso, de um bom dia, sem aquela cara fechada, que quantas vezes a gente já usou. A gente passa a valorizar aquele sorriso. Um bom dia. Não sentir que está perturbando o outro quando pede alguma coisa, quando alguém fala, claro que sim. Ai, que você perde aquele peso, parece que está perturbando todo mundo, né? Quem fica no hospital acha que está incomodando toda hora. Para aquele que incomoda, porque tem gente que incomoda mesmo, toda hora incomoda, puxando aquela campainhazinha. Vai aprender que vai ter que parar de incomodar toda hora e ter prioridade também. Porque o outro não está ali 24 horas. Ele tem que atender uma série de outras pessoas. Então a gente vai começando a ter discernimento, equilíbrio. Qual o momento que eu vou chamar? Por que eu estou chamando? Da mesma maneira, nós vamos trabalhar em situações. Então, se a gente pensar em estudo, reflexão e sofrimento, onde é que se aprende mais rápido um assunto abstrato como esse? Na dor. Em 20 dias você aprende. Olha o intensivão. E a gente fala, meu Deus, você mandou a dor educativa. A gente sabe lá quanto tempo a gente estava estudando o livro? A gente tem ideia de quantas reencarnações a gente ficou fazendo reflexão sobre aquilo? Fingindo que aprende, fingindo que estuda, mas não quer aplicar? Quando a gente vive a dor, você nunca mais esquece o valor de um sorriso, o valor de um banho no chuveiro, o valor de ficar em pé, o valor de olhar o sol. Uma série de coisas você aprende. Em tempo recorde. Então,
Olha como é importância a experiência na matéria. Como é que o espírito, no plano erraticidade, ele aprender sobre isso? Um espírito que tem problema lá, que ele é avarento, então ele é ganancioso. Ele não consegue, ele é egoísta com dinheiro. Como é que ele vai trabalhar o poder, a ganância, né, todos esses aspectos abstratos? Como é que você conversa com ele sobre isso? Na carne. No plano espiritual não tem dinheiro. No plano espiritual ele não vai poder ter poder. Como é que ele vai trabalhar isso? Somente vindo à Terra. É na Terra, é justamente nesses momentos que você pode botar isso em prova. Pode conhecer realmente quando você passa pela situação. Então, a gente pode ler tudo sobre neve. Pode até ir lá no congelador, pegar aquele negocinho ali, ó, e achar que aquilo é neve. Aquilo não é neve, gente. A gente pega aquilo ali, bota na boca aquele restinho de gelo, né? A gente só vai conhecer neve o dia que vier neve. E botar a mão, botar na boca, que nem aluno faz. Bota no olho, tem criança que bota até as coisas no ouvido, já viram? Adoro botar coisa no ouvido. Por quê? Porque quanto mais você experimenta alguma coisa, mais dela você conhece. Melhor dela você conhece. Né? Por isso que a gente tem essa necessidade, às vezes, ver alguma coisa, a gente vai lá, né? Passa discretamente, dá uma passadinha assim de mão. Por quê? Porque é o nosso senso mesmo que pede para saber se é áspero, se é duro, se tem marca, se não tem. E a gente assim vai trabalhando, a gente olha, a gente faz tudo. Porque quanto mais você sabe de alguma coisa, melhor você preenche, né, aquele fator daquele conhecimento. Então o espírito, ele chega a um momento que ele está lá no plano espiritual, estudando, até que ele estuda isso aí. Olha, estuda lá uma frase que diz assim para ele: somente a caridade e o amor é o passaporte para mundos mais felizes. Ele lê aquilo de novo, e lê aquilo de novo, e achou aquilo interessante. Até que um dia, ele já se sente muito bem, com muito conhecimento, vai lá conversar com o instrutor, o espírito guia dele, e vai falar, tem um montão de gente já transmigrando lá para aquele outro lugar melhor, e o senhor não me promove, né? Não estou entendendo. Deve ser uma coisa dessa, né? Eu não estou entendendo, dá aquela disfarçada. Então, por que eu não sou promovido? Aí vai lembrar aquela frase, o passaporte é a caridade e o amor. Ele falou, então, vamos olhar lá atrás. Olha lá fulano que você não perdoou. Olha lá ciclano que você se complicou. Como é que você quer passar se você não resolveu isso aqui ainda? Aí ele fala, mas com fulano não. Então não vai para o ano seguinte, só pode ir para o ano nessa, a gente só pode passar de série se você passar naquela prova. Como é que eu vou fazer uma prova e eu vou escolher as perguntas? Não posso escolher pergunta. Seja a pergunta que vier. Então ele tem que passar por aquela prova. Então ele briga com ele mesmo. Ele não quer passar por aquela prova. Então chega uma hora que ele começa, com muita dificuldade, algum desses espíritos vão lá reconhecer, né, buscar um corpo físico, né, por afinidade, de acordo com as necessidades que ele tem de passar. Ele vai ter um problema cardíaco, ele vai ser um atleta. Então esse veículo físico aqui é apropriado, foi programado, de acordo com a necessidade, quanto tempo de vida que a pessoa vai ter. Isso tudo não foi feito assim não, é programado para a pessoa. Então ele vai lá e vai ver por afinidade qual a família que ele vai cair. Então ele repara, né, nessa família aqui, ó, a dívida está aqui. Então ele olha aquilo ali, para ele é uma dor muito grande. Ou é aquilo ou ficar estacionário. Aí é a hora que ele, né, se convence, se programa e reencarna. Aquele momento que ele medita. Então ele já pensou, ele já estudou, ele já refletiu. Ele tem que viver aquilo ali. Não tem jeito, ele vai ter que viver aquela prova da vida dele, que é com aquela família, é com aquela situação de saúde naquele corpo. Tem uma passagem no livro Memórias de um Suicida, onde o irmão Teócrito tem um espírito lá, que ele é muito renitente, ele é rescindente em erros várias e várias vezes. E Maria pediu por ele especialmente, por ter paciência com ele,
Olha só, o guia tem que ter muita paciência. O espírito é reincidente em suicídio. Então, no último estágio dele, ele vem com outras complicações, ele é um espírito muito inferior, ainda muito mal. Ele é visto ele numa sala, escrevendo uma tese sobre amar os pais. Honrar e amar pai e mãe. Ele tinha que escrever uma tese sobre aquilo ali. Então ele estava colocado numa biblioteca, ele tem um mestre, e ele tem que fazer uma tese sobre aquilo ali. Uma tese, ou seja, ele tem que pesquisar aquele assunto à exaustão. Ele estava complicado, certamente, com alguma reencarnação de honrar e amar pai e mãe. Então ele teria que fazer uma tese sobre isso. Olha a misericórdia divina. Botando o outro para estudar, tendo a oportunidade no plano espiritual de refletir, um suicida, para voltar e vivenciar aquela prova. Aí a gente fala assim, ele somente após aquela prova, ele vai se sentir melhor. Somente após aquela prova, ele ganhará um certificado. Que vai dar um progresso a ele, qualquer que seja. Então, é a hora que o espírito toma coragem, né? E começa a se ligar aí, durante alguns meses, a uma mãe, para poder vir ao mundo, dar afeições a esse corpo. A gente sabe que essa vinda ao mundo ele vai esquecer esse espírito que é tão vibrante, tão reluzente. Ele vai naturalmente fazendo o quê, né? Ele vai, que a gente fala, ele vai sendo condensado, ele vai ficando, vai fazer uma oclusão dentro da carne, um mergulho dentro da carne. Então todas essas lembranças dele, que ele pode fazer tudo, essa liberdade, vai diminuir. Isso é alguma coisa que dá para o espírito, na realidade, é um abafamento. É um abafamento da sua liberdade, das suas lembranças, da sua possibilidade, da sua potencialidade, do qual ele vai ter que trabalhar. Isso tudo para quê? Para vir a matéria e experienciar. Então, como Leon Denis fala, é um moroso viver a constituição desse novo espírito, dessa mudança dentro dessa alma. Porque ele vai ter reencarnações que ele vai vir na pobreza, encarnações que vai vir na riqueza, na saúde, na doença, beleza, fealdade. Né? Então ele vai vir com um problema como órfão, com família, sem família. Ele vai trabalhar. Você faz um estudo e você vai ter que aplicar aquilo em vários meios diferentes, para ver se você sabe aquilo mesmo. Por isso que Leon Denis fala do círculo, né? Porque você pode aprender inúmeras situações, mas você vai trabalhar sobre círculo. Então vamos ver isso que você aprendeu. Agora no nível 2, agora no nível 3, da terceira série. Igual a questão que eu falei da água. A água na primeira série é uma coisa, na segunda é outra, na terceira é outra, na quarta é outra. O que eu levei de tese lá era no curso universitário. Eu queria aplicar nos pobrezinhos. Então o que eu quero dizer é que tudo é água. Tudo é um estudo. Mas a cada círculo, esse desafio vai ampliando. Nesse momento amplia sua inteligência, a sua capacidade de compreensão e principalmente a sua possibilidade de utilização. Porque Deus não faz nada sem um motivo. Ok, você vai evoluir, você sabe utilizar aquilo ali. Então às vezes a gente pensa mesmo, alguns espíritos vêm com o problema da dor, e eu penso, tem gente que pensa assim, ele deve ser um espírito muito culpado por estar passando por isso, olha como é que a vida dele é difícil, né? E outros têm uma vida tão boa. E a gente pensa assim, será que eu já tive a coragem de pedir para ver a minha conta? Minha folha corrida? Às vezes a gente não fala assim, ó, quero justiça. Tem gente que fala, quero justiça, esquecido. Que na realidade não está falando quero justiça, quero vingança. Porque justiça, o juiz chama as duas partes. Vai se analisar os dois campos, o autor e o réu. Sabe aquele momento que a gente vai no professor reclamar da nossa nota da prova, que não está boa?
Estava 8, não está boa. O professor, não, está errado mesmo, eu errei de ver que isso aqui estava errada. Você foi para 6,5. Somos nós. Então, chega aquele momento que nós somos colocados nessas situações. Não é isso que acontece? Muitas vezes. Então, são esses aprendizados que vão nos reforçando inúmeras possibilidades. Sempre visando o quê, na realidade? O futuro, o progresso, uma melhoria. Por que às vezes nós trabalhamos uma hora, fazemos hora extra? Porque nós precisamos nos sacrificar para fazer alguma conquista que a família está precisando. Nós não fazemos isso? Fazemos. E é a questão, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Todos os dias, como é que nós temos usado esse tempo? Será que eu tenho usado bem? Será que eu tenho administrado bem? Eu, quando me comparo com algumas pessoas, assim, eu me sinto péssima. Eu me sinto péssimo. Porque eu falo assim, gente, fulano faz tanta coisa, eu não consigo. É uma questão de administração, uma questão de energia. Cada um tem a sua tarefa. Até que a gente vai lembrar lá do Herculano. A natureza não vai dar salto, né? Então tem uns colegas aí que fazem 10 mil coisas. Mas meu ritmo é outro, que eu também tenho que aprender a respeitar. Eu não estou dormindo. Se eu não estou dormindo, estou na tarefa, estou no trabalho, eu tenho um outro ritmo. Mas é normal que a gente se compare. E às vezes é ruim essa comparação. Que ou você se sente mal, ou se sente muito melhor. E essa comparação, na realidade, não tem que ser com ninguém. Tem que ser com a gente mesmo. Como eu era antes. Como eu sou hoje. Eu tenho que sair daqui melhor que eu entrei. Então a casa espírita, a doutrina espírita, nos oferece a oportunidade de nós estudarmos. Como é que a gente muda o nosso pensamento? Através do estudo. Interessante, né? A gente vê um estudo e fala assim, nunca tinha pensado dessa maneira. É uma outra forma de pensar. E isso faz com que a gente alargue a nossa mente. A gente tem que ouvir os outros. Ouvir opiniões diferentes. A gente tem que aprender a aceitar opiniões diferentes. Porque eu vou reter apenas aquilo que é bom para mim naquele momento. Eu não preciso reter tudo. Mas eu tenho que aprender a ouvir o diferente, aceitar o que é diferente. Eu não possuo, não sou dona da verdade. Então a doutrina espírita nos esclarece, nos permite cursos, nos permite também reflexões incríveis através do próprio tarefa, do próprio trabalho. Quando aqui trabalhamos, e nos seus diversos setores, são momentos de grandes reflexões. Nós não vamos poder dizer que nós não sabíamos. Nós não vamos poder dizer aqui que a gente não percebeu que era dessa maneira. Claro que não, a gente está aqui estudando isso, refletindo sobre esse tempo. O que eu tenho feito esse tempo? Não é quantidade de coisas, a qualidade. E junto à nossa dor, que todos nós temos. Dor física, dor moral, dor emocional, não é? E cada um junto com o outro vai ajudando a curar essa dor. A legenda, né, que Kardec nos deixa é o que representa justamente a transmigração sucessiva. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. É uma lei. Então a gente encarna, vive, passa pelas experiências até o limite da vida e desencarna. É lei natural. E vamos para a erraticidade, vamos refletir, vamos inventariar o que a gente fez. Não, nem todos conseguem fazer isso, hein? Vamos pensar, vamos refletir onde foi que eu estou com dificuldade, qual a matéria que eu não aprendi, o que eu preciso aprender mais. Vou lá e me proponho. Estudo, reflito, estudo, reflito. Estou pronto. Pronto para quê? Para uma nova prova. Busco novamente um veículo pelo qual eu possa me expressar na matéria, que é o corpo físico. O espírito não pode. Então eu venho para o corpo físico e uso essa matéria para experimentar. No momento que eu estou passando por aquela situação, eu posso dizer, é difícil, hein? Eu pensei que fosse mais fácil. Nossa, isso dói mesmo, hein? É verdade quando falam que isso dói. Então,
O objetivo é aprender. O objetivo é evoluir. Então possamos utilizar o nosso tempo de uma forma construtiva, ganhando conhecimento ou reflexões morais, mas não jogando o tempo fora, não fazendo passatempo, queimando o tempo, porque o tempo é um fluido vivo. E mais tarde a gente pode vir a se arrepender muito desse tempo perdido. Que esse momento agora, a gente possa utilizar o nosso tempo a partir de agora, seja a idade que nós tivermos, para lembrarmos que nunca é tarde para aprender, que nada será perdido, porque qualquer conhecimento que eu venha a ter será capitalizado, guardado para a minha próxima vida, porque eu sou herdeira de mim mesmo, eu que vou herdar esse conhecimento que eu vou levar. Portanto, que nós olhemos para o futuro, que no momento possamos agir e fazer conquistas, experiências, mas com amor. Com muito amor. Não de qualquer maneira. Para não termos que refazer tantas vezes. Fazermos com mais cuidado. Dedicando a Deus qualquer coisa que nós façamos na nossa vida. Seja o acordar, seja uma meditação, seja o trabalho, uma comida. Dediquemos ao Pai. É a Ele que nós dedicamos todas essas oportunidades. E quando fazemos com amor, com concentração no amor, que o objetivo daquilo ali não é sofrer naquele trabalho, e sim aprender a trabalhar dentro daquele trabalho, que eu estou ganhando, que eu não estou perdendo. Quando eu assim entendo a vida, com olhos vistos ao futuro, eu cresço e permito que todos ao meu redor também cresçam. Que Deus, então, possa a todos nós inspirarmos, né, dias melhores, com vistas sempre ao futuro e a um aprendizado feito com muito amor. Amor, muito amor. Que Deus abençoe a todos e aos vossos familiares.